Sejam muito bem-vindos ao Leituras no Ecrã. Professora associada na Universidade de Fernando Pessoa, Ana Isabel Sani é a nossa convidada de hoje. A perita forense, psicóloga, investigadora em temas vários, integra o Observatório Permanente de Violência e Crime na Universidade de Fernando Pessoa. Ana Sani trabalha há vários anos em áreas como os estudos da criança e da violência. Falamos hoje sobre um dos seus primeiros livros, Crianças Vítimas de Violência, um trabalho de investigação que contribui para a compreensão do fenómeno da vitimação criminal infantil. Muito boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para o nosso Leituras no Ecrã. Ana Sani, uma criança que é vítima de um discurso de violência vai reproduzir obrigatoriamente esse discurso de violência na sua juventude e depois na sua adultícia? Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Parabéns também por esta iniciativa. A questão da violência é uma questão que pode ser muito complexa. Por um lado, nós podemos dizer que o facto de se ter experienciado uma situação de violência, necessariamente não temos que reproduzi-la, não é? Na verdade, ela funciona como uma espécie de fator de risco, não é? De vulnerabilidade. A criança pode, por exemplo, por causa de uma experiência continuada de violência, arranjar estratégias que, para resolver os seus problemas, para lidar com as suas emoções, passam por comportamentos que são comportamentos menos aceitáveis. E, portanto, nós podemos, sabendo disto, fazer aqui alguma antecipação e trabalhar precocemente no sentido de evitar que se possa utilizar essas estratégias e utilize estratégias um bocadinho mais adequadas, como é óbvio. Essa antecipação, essa observação faz muito parte do trabalho dos pais, da escola, também da comunidade? Todos nós. A violência pode ser aprendida dentro do contexto da família, e há estudos que dizem que, de facto, a família é um dos primeiros contextos onde há aprendizagem de violência, e nós temos alguns casos que são reportados, se calhar com menos visibilidade que aquilo que estaríamos à espera, porque se passam mesmo dentro do contexto familiar, mas depois a criança vai saindo para outros contextos, vai estando no espaço de escola, vai estando com os amigos, vai estando numa comunidade mais alargada, e o fenómeno da violência não é exclusivo só do espaço família, está também noutros contextos. E, portanto, esta simultaneidade de experiências podem fazer sentido para a criança, ela pode incorporá-la naquilo que é a sua experiência de vida e pode entender que é uma forma adequada de lidar com todas as coisinhas que ela tem que lidar. E essa memória da violência, ela vai espelhar-se no adulto em diferentes áreas? Pode espelhar-se. No seu trabalho, nas suas relações pessoais? Pode espelhar-se. Depende muito também de outras questões, portanto, nós também temos influências positivas, não é? Temos pais que podem ser modelos positivos, que nos podem ensinar comportamentos ajustados, nós podemos referenciar-nos a eles e querer reproduzir aquilo que é de positivo, mas depois vamos também tendo outros contextos, outras personagens na nossa vida, e vamos fazendo identificações e, portanto, em função disso, nós podemos trazer ou não para a nossa vida futura, não é? Aquilo que nós entendermos sermos as práticas mais adequadas. Portanto, uma criança pode, eventualmente, por várias circunstâncias de vida, trazer isso para a adolescência e da adolescência para as suas relações de adulto, mas também há situações, e é aqui que é importante nós entendermos, em que as pessoas vão tomando consciência de que a violência não é a prática adequada para se evoluir e para se desenvolver, e quebram ali, se calhar na infância, quebram na adolescência, e depois da idade adulta não reproduzem. As reproduções em diferentes etapas do desenvolvimento são diferentes, como é óbvio, não é? Uma criança pode fazer birras, pode fugir de casa, pode faltar às aulas, se calhar um adolescente já pode entrar mais em conflito, não é? Já pode ter ali um confronto físico, e na idade adulta nós sabemos que algumas situações de violência na idade adulta, como os casos de violência doméstica, já vêm de experiências que as pessoas têm para trás. Regressando precisamente um pouco atrás e à infância, atualmente, e talvez desde há uns 15, 20 anos, nós ouvimos muito a palavra bullying, mas antes disso não se ouvia. Era praticamente aceito que um rapaz tinha que passar por certas coisas na escola porque era rapaz, e que uma rapariga passaria pelas mesmas porque era rapariga, e pronto, e era para endurecer a criança. Sim, não é? sim. Todos esses preconceitos, todos esses estereótipos que se criaram muito. É um trabalho difícil de desfazer esta ideia de que há certos episódios de violência pelos quais as crianças têm de passar para
É assim, infelizmente a violência faz parte do nosso dia-a-dia e, portanto, seja neste ou noutro contexto, nós vamos sempre confrontar-nos com episódios de conflito, de confronto, de coerção de uma pessoa para com outra, não é? Que pode traduzir-se de formas mais acentuadas ou menos acentuadas. E preparar quer a criança, quer depois um adulto para isto é, no fundo, preparar-se para a vida, não é? Portanto, não é impossível que em algum contexto ao longo da sua vida não se confronte com uma situação dessas. Nós depois vamos fazendo leituras de determinados fenómenos que depois parecem-nos emergentes, parecem novos, mas que não são, porque eles já existiam. Portanto, o exemplo que deu muito bem do bullying não nasceu agora, como a violência no namoro não nasceu agora, não é? Como a perseguição ou o stalking não nasceram agora, mas se calhar foram começando a ser objeto de atenção, quer por os investigadores e académicos como nós, quer por outras pessoas que trabalham mesmo no terreno e que têm lidam dia a dia com estes fenómenos e que nos vão chamando a atenção para isso, não é? E aqui é conveniente que começamos a envolver, de facto, toda a comunidade. A escola é um contexto muito apelativo, não só para a execução de práticas violentas, mas também para a execução daquilo que são estratégias de prevenção da própria violência, não é? E noutros contextos mais alargados da comunidade. Começando, por exemplo, também na sala de aula. Portanto, a preparação que nós fazemos a nível académico dos futuros profissionais, por exemplo, neste caso da psicologia, tem que ser uma preparação bem feita para que depois, quando cheguem ao terreno, saibam exatamente com que profissionais lidar, que coisas poderão fazer, que estratégias poderão implementar, porque isto de mudar valores, não é? Demora muito tempo, não é? Portanto, o comportamento pode ser uma coisa que nós pontualmente podemos focar e alterar, mas mudar mentalidades, mudar a forma como as pessoas pensam, isso demora muito mais tempo e é conveniente que se comece, obviamente, desde pequenos. Vamos já continuar a falar. Para já passamos para a nossa próxima rubrica do programa Leituras no Ecrã. Olá, hoje trazemos 2 livros. O primeiro é Plano de Bullying, Como Apagar o Bullying da Escola. É um livro de Luís Fernandes e Sónia Freitas, com o prefácio de Margarida Gaspar de Matos. É um livro da Plátano Editora, um livro recente, de 2012, que aborda essencialmente este fenómeno que é tão preocupante na sociedade mundial, mas essencialmente portuguesa. É um livro muito funcional, que apresenta um conjunto de truques e situações que podemos avaliar e interpretar nos cenários escolares. É um livro também muito prático, porque no seu final traz um CD em que os autores incluem um conjunto de artigos, um conjunto de ferramentas que os educadores podem usar para analisar, interpretar e atuar sobre o bullying, tanto na raiz familiar como na raiz escolar. O segundo livro é também sobre bullying, mas desta vez sobre ciberbullying. São os mesmos autores, Sónia Seixas, Luís Fernandes, que desta vez se juntam a Tito Moraes. É um guia para pais e educadores da editora Plátano, é um livro de 2016 e o objetivo com este guia é também ser uma ferramenta que ajuda a intervir, a prevenir e a combater o ciberbullying, especificamente. É um trabalho de análise, é um trabalho de sistematização destes conteúdos que permitem a todos os agentes educativos usarem estes 2 livros, o ciberbullying e o plano de bullying, para combater um flagelo que pode assolar dramaticamente as nossas crianças e adolescentes e ajudar a melhorar o comportamento e a intervenção social na nossa sociedade. São estas as nossas sugestões para o Leituras no Ecrã. Obrigada e até breve. Boas leituras. Regressamos à conversa com a professora Ana Isabel Sani e gostaria de lhe perguntar agora, professora, quem encontra o seu livro, este primeiro livro sobre o qual estamos a conversar, o que é que pode esperar? Um trabalho de investigação que resultou em que conclusões? Claro que vamos explicar assim de uma forma muito sucinta, não é? Pronto. Para já explicar que a escolha deste livro teve a ver com o facto de ter sido uma das primeiras publicações que fiz. Este livro é uma publicação das edições UFP, mas é a segunda edição do livro, porque ele foi publicado pela primeira vez há 20 anos atrás, em 2002. E nessa altura eu estava a concluir, tinha concluído um mestrado. O meu percurso já se evidenciava um bocadinho na área da vitimação infantil,
porque uma das premissas que de alguma forma orientavam o meu trabalho tinham a ver com a ideia de dar voz à criança naquilo que são assuntos que efetivamente dizem respeito à criança. E nessa altura debatíamos a questão dos direitos da infância, mas na verdade na prática e sobretudo no domínio forense, não é? No domínio dos tribunais, muito poucas oportunidades havia para a criança poder opinar sobre as situações que lhe diziam respeito, nomeadamente retiradas do contexto familiar, acolhimento residencial, enfim. E nessa altura eu estava então, como acabei de explicar, tinha acabado de concluir o mestrado, tinha enveredado pela questão do doutoramento e decidi que iria dar continuidade à busca e ao afirmar da importância da voz da criança nestas práticas, nomeadamente a nível forense. E, portanto, o livro é no fundo, o produto da primeira investigação que fiz, em que resultou o contacto direto com crianças que tinham situações de vida de contacto com violência, seja violência porque assistiam à violência dos progenitores, ou situações de violência que versavam sobre elas próprias, maus tratos físicos e outros. E nessa altura o projeto tinha muito a ver com a necessidade de demonstrar que a vitimação por experienciação, portanto não direta sobre a criança, tinha um impacto tão negativo quanto aquela violência que era de facto infligida na criança. E, portanto, fiz entrevistas, é um estudo de base qualitativa, é um estudo que decorreu do contacto com crianças que estavam sinalizadas em comissões de proteção de crianças e jovens, e que foram contar um pouco qual foi a sua experiência, qual era o impacto, que sentimentos, que pensamentos, comportamentos foram desenvolvendo em função dessa experiência que tinham. E serve um pouco também para um ponto de demonstração até para alguns alunos, até em termos académicos, de como a investigação qualitativa tem que ser, de facto, muito valorizada, porque há estudos que nós só temos, de facto, noção daquilo que é a vivência real da pessoa se tivermos a oportunidade de falar com ela e essa pessoa tiver a oportunidade de se exprimir. E o que acontecia, e acontece por vezes na minha área, é que por vezes vai-se aos adultos para se tentar perceber qual é a experiência de vitimação de uma criança, quando que para mim faz sentido, e também um pouco aquilo que está no estudo, é a ideia de nós irmos literalmente à fonte, falarmos com o próprio ator social daquele episódio, daquelas experiências, e conseguir construir a partir desse discurso essa ideia do que é que as afeta e o que é que não afeta. Obviamente tem um cunho científico, porque tem todo um conjunto de aspectos metodológicos que são importantes também para servir de exemplo para quem cria um projeto e para quem cria uma investigação, mas na prática resulta um bocadinho nesta questão, não é? Houve alguma espécie de acompanhamento depois de trabalhos sucessivos em relação a essas crianças, a esses adultos que teve a oportunidade de entrevistar? Pronto, na nossa área de psicologia há sempre um conjunto de regras, nomeadamente regras que nos impedem, por vezes, de fazermos uma simultaneidade de tarefas ao nível da avaliação, da intervenção e da investigação. Por norma, quando estamos a fazer uma investigação, temos todo um conjunto de compromissos éticos, nomeadamente no que diz respeito à recolha do consentimento e à não divulgação daquele material. E, portanto, a partir do momento que há esse consentimento para fazermos essa intervenção, há também o compromisso de que, se for identificada uma situação que necessite de algum acompanhamento específico, nós, enquanto investigadores, nos comprometamos também a sinalizar esse caso, a dar informação à pessoa com quem estamos para ela, efetivamente, procurar essa ajuda. Porque não seria ético que, simultaneamente que estávamos a fazer a investigação, fôssemos também as pessoas que fôssemos fazer a intervenção clínica comprometida de alguma forma. Exato. E, portanto, há uma preocupação, obviamente, naquilo que são os dados levantados e uma preocupação de, em função dos dados levantados, também fazer um melhor encaminhamento destes casos, como é óbvio. Nesta área, fazer investigação é mesmo muito complicado. Muito delicado. Muito delicado. Nós já continuaremos a conversar. Vamos passar então agora para mais uma rubrica do programa Leituras no Ecrã.
Hoje, nesta rúbrica, trago-vos o livro Crime, Desvio e Risco na Adolescência, dos autores José Soares Martins e Margarida Martins. O livro fala-nos do bullying, os diferentes tipos de bullying, onde começa o bullying. O bullying, para os autores, começa na idade escolar. A idade escolar, na escola, em todos os estabelecimentos de ensino e, por vezes, fora da escola, com os colegas. É difícil sabermos quando uma criança está com sinais de bullying. Eles são escondidos por eles próprios. O bullying pode ser direto ou indireto. A partida, diretamente, começa com agressões físicas, sem justificação para a vítima, ou indireto com difamação, com ameaças. E depois temos o bullying da internet, das redes sociais, nas mensagens, nos chats, que é o cyberbullying. Esse é um bullying bastante mais perigoso, porque tudo o que é escrito demorará anos a ser retirado, anulado. Em conclusão, o autor diz sempre que temos que estar atentos, que temos que, no fundo, existir mais temáticas nas escolas, nos centros de ensino, para todas as crianças, e aos pais, principalmente aos pais, porque os pais têm que ser o foco aqui do bullying. Sejam bem-vindos de volta. Professora, os professores estão despertos para a questão do bullying na escola? Qual é a sua percepção? Sim, não, os professores estão muito despertos para essas problemáticas que afetam a infância. O bullying é uma delas, mas hoje em dia, até com a questão das tecnologias, sabemos que há outras formas de poder afetar o outro, de agredir o outro através de outras tecnologias e, portanto, formas de violência um bocadinho mais elaboradas. Estão despertos para isso e não só, estão disponíveis para esse trabalho. São várias as iniciativas que eles acabam por fazer no contexto da escola. São iniciativas que envolvem muitas das vezes os próprios alunos, que são excelentes modelos para aqueles que possam ser os principais visados do problema, e têm não só trabalhado estas questões do bullying, mas têm trabalhado também as questões da violência no namoro, as questões relacionadas com a homofobia, portanto, algumas problemáticas diversas que também incluem estas questões da violência. Vão surgindo novas formas de bullying, precisamente como a professora falava, não é? Sim. Hoje em dia vivemos num mundo em que tudo que está na internet fica gravado para sempre, não há forma de apagar, e esse é um desafio também para psicólogos, para educadores, para professores, tentar de alguma forma dotar as crianças dessa percepção de que a internet é o que lá está, fica para sempre. Não é? Sim, sim, a internet é ótima para muitas coisas, claro, nomeadamente para criarem novos amigos, para estabelecerem interações rápidas, para fazerem trabalhos de casa, para jogarem, etc. Mas através da internet existe também outras formas de violência que nos chegam e pessoas que fazem uso da própria internet para também criar vítimas do outro lado do mundo. E, portanto, hoje nós não falamos só do bullying, falamos do cyberbullying, não falamos só do stalking, falamos do cyberstalking, falamos do grooming, falamos de formas de aliciamento que surgem através das novas tecnologias e que, obviamente, nas escolas, os professores e os alunos em trabalhos académicos que podem fazer, podem conhecer um bocadinho melhor quais são as fragilidades, quais são os riscos, como desenvolver aqui alguma resiliência também relativamente a estas problemáticas e podemos também, com os professores, trazer à escola os pais que vão ficando às vezes um bocadinho mais
como dizer, menos conhecedores da internet, não é? Porque os nossos filhos passam claramente à frente e que às vezes não têm a noção de que destes fenómenos acontecem com eles, não é? E as coisas vão avançando, o Facebook já é para os pais, Facebook o Instagram já é para o irmão mais velho, Exatamente. Agora já estão todos nos Snapchats e nos TikToks assim, e é um trabalho constante. Então, só para terminarmos num contexto um pouco mais leve, eu agradeço sempre que o meu período na faculdade não tenha tido internet. Eu também não teve, de modo algum. E por isso, não sei, realmente, acho que por um lado perdi muita coisa, perdemos, a geração que teve na faculdade sem internet perdeu muita coisa ao nível da investigação, do contacto, etc., mas ganhamos uma certa paz com os que as crianças hoje não têm, pois não? Desenvolvemos estratégias que provavelmente hoje eles não desenvolvem, porque de facto eu também sou da geração em que não havia o célere computador e a internet que nos fazia chegar esta informação, não é? Nós íamos às bibliotecas, nós fotocopiávamos, nós fazíamos uma série de coisas que agora, à distância de um clique, não é? É muito mais fácil. Claro que isto também facilita muito, torna-se tudo muito mais célere, mesmo em termos de entrega de uma dissertação, não é? Defesa de uma dissertação, etc. Mas ao mesmo tempo também acabamos por ter que aprender agora, não é? E ter que desenvolver estas estratégias, adaptamos-nos, mas também somos conhecedores de que quando isto não existia, havia outros riscos e nós sabíamos contorná-los de alguma forma. Portanto, agora é também importante perceber como fazer um bom uso, não é? Dentro do mau uso que também é feito na internet, por exemplo. Professora, agradeço-lhe novamente a sua presença nesta conversa. E, bom, quanto a nós encontramos-nos no próximo programa, Leituras no Ecrã. Muito obrigado por estarem desse lado.